Pense em um homem cujo nome significava poder total. Um indivíduo que, ao levantar sua mão, podia comandar o avanço de exércitos com a força para varrer nações da existência, e com essa mesma mão, desenhar os projetos de cidades tão impressionantes que davam a impressão de terem sido erguidas pelos próprios deuses. Seu trono não era somente um lugar de autoridade, era o centro do mundo conhecido, um ponto feito de ouro e marfim, de onde vinham as leis, as ordens e os destinos das pessoas. Esse homem era Nabucodonosor, o grande rei da Babilônia, conhecido como o Leão da Mesopotâmia. Sua fama era celebrada desde os desertos da Arábia até as montanhas da Anatólia. Seus palácios brilhavam sob o sol forte, suas muralhas eram vistas como impossíveis de derrubar, e sua vontade era indiscutível. Ele foi o arquiteto de um império, o conquistador de outros reis, o senhor de milhões de pessoas. Contudo, a história que o fez ser lembrado para sempre não é apenas sobre suas vitórias ou suas construções gigantescas. É a história de uma viagem muito rápida e assustadora para o fundo de sua própria alma. Uma história que conta como o homem mais poderoso do mundo foi deixado sem sua glória, sem sua lucidez e sem sua própria condição humana, sendo obrigado a se arrastar pela terra que antes governou, comendo grama como um animal selvagem. Como isso pode ter acontecido? Para compreendermos a queda, primeiro temos que subir até as alturas impressionantes de seu poder. Precisamos andar pelas ruas de sua cidade dourada e sentir o peso da coroa em sua cabeça. Precisamos retornar ao começo, a um mundo feito de fogo e sangue, onde o futuro de Nabucodonosor começou a ser formado. O mundo em que Nabucodonosor nasceu era um cenário de poder cruel entre os povos, jogado com exércitos e com o futuro de nações inteiras. O ar da Mesopotâmia, a terra fértil localizada entre os rios Tigre e Eufrates, estava cheio do cheiro de poeira antiga, de temperos raros trazidos por longas caravanas e, mais do que tudo, com o cheiro de metal da guerra. Por muitos séculos, uma influência sombria e controladora havia se espalhado sobre essa área. A influência do Império Assírio. Os assírios não eram apenas conquistadores, eles eram especialistas em usar o terror para controlar as pessoas. Seus reis, com nomes que causavam medo, como Senaqueribe e Assurbanipal, governavam a partir de sua capital, Nínive, uma fortaleza de crueldade e poder. Suas estratégias eram famosas por sua violência. Eles não só venciam seus inimigos, eles os destruíam por completo, atravessando líderes com estacas, arrancando a pele de prisioneiros vivos e enviando populações inteiras para longe para quebrar sua força e sua identidade. Suas vitórias eram gravadas em relevos de pedra, que mostravam com detalhes claros o destino terrível daqueles que se atreviam a desafiá-los. Para os reinos vizinhos, a Assíria não era um império. Era um castigo dos deuses, uma força da natureza que parecia impossível de vencer. A Babilônia, uma cidade antiga e cheia de orgulho, com uma história que vinha desde Hammurabi e seus códigos de leis, havia sofrido muito sob o domínio assírio. Ela tinha sido conquistada, roubada e humilhada várias vezes. Seus deuses haviam sido levados como prisioneiros, seus templos desrespeitados. Um sentimento de raiva e um forte desejo de vingança cresciam em segredo, esperando pelo líder certo para transformar essa faísca em uma grande revolta. Esse líder veio de uma tribo de semitas do sul, os caldeus. Seu nome era Nabopolassar. Ele não era um rei que nasceu em uma família real. Era um guerreiro esperto, um estrategista genial e um homem com uma ambição tão grande quanto o deserto de onde seu povo tinha vindo. Nabopolassar percebeu a fraqueza que existia por trás da aparência invencível da Assíria. Ele viu um império muito grande, enfraquecido por guerras internas e disputas pelo poder. Em 626 a.C., ele aproveitou sua oportunidade. Liderando uma revolta a partir da Babilônia, ele deu início a uma longa e violenta guerra pela independência. Não foi uma luta simples. Foi uma campanha que durou décadas, combatida em cidades protegidas por muralhas e em planícies abertas. Uma luta que exigiu toda a sua capacidade de resistir e sua habilidade militar. Foi nesse ambiente de revolta e renovação nacional que nasceu seu filho, Nabucodonosor. Ele não cresceu em uma época de paz e riqueza, mas com o som de tambores de guerra como sua canção para dormir. Desde muito jovem, ele foi totalmente envolvido na causa de seu pai. Ele não enxergava a guerra como uma ideia distante. Ele a via nas cicatrizes dos soldados que voltavam, ouvia sobre ela nas histórias de cercos violentos e a sentia na tensão constante que existia sobre a cidade. Seu pai, Nabopolassar, não o criou para ser um príncipe que só ficasse no palácio, mas um sucessor preparado no fogo da batalha. Nabucodonosor aprendeu a ler não só as tábuas de argila com os escribas, mas também a entender o campo de batalha como um general. Aprendeu a usar a lança e o arco, a comandar carros de guerra e a fazer com que homens que tinham visto o pior da humanidade fossem leais a ele. Ele observava seu pai, não apenas como um filho, mas como alguém que aprendia sobre o poder. Ele via como Nabopolassar criava alianças,
como usava as fraquezas dos inimigos e, acima de tudo, como ele representava a esperança de um povo por liberdade. A educação de Nabucodonosor foi uma combinação especial de treinamento militar e cultura da Babilônia. Ele estudou matemática e astronomia, pois os babilônios eram mestres em observar os céus, acreditando que os movimentos das estrelas e planetas mostravam a vontade dos deuses. Ele aprendeu os rituais complicados para agradar Marduk, o grande deus protetor da Babilônia, cuja estátua de ouro era o coração espiritual da nação. Mas sua verdadeira sala de aula era o campo de batalha ao lado de seu pai. Cada cidade conquistada, cada movimento tático, era uma lição gravada em sua mente. Ele viu com seus próprios olhos o custo da liberdade e o preço da ambição. E dentro dele, a ambição de seu pai cresceu, mas ganhou uma nova dimensão. Nabopolassar queria libertar a Babilônia. Nabucodonosor sonhava em fazer da Babilônia a senhora do mundo. O momento decisivo aconteceu em 612 a.C. Depois de anos de luta, Nabopolassar, em uma aliança estratégica com os medos, finalmente conseguiu o que parecia impossível. Seus exércitos unidos chegaram aos portões de Nínive, a odiada capital assíria. O cerco foi histórico. Nínive, a cidade que se orgulhava de ser impenetrável, caiu. A destruição foi completa, como o fim do mundo. A cidade que havia se alegrado com o sofrimento dos outros, agora provava de seu próprio remédio amargo. O império que aterrorizou o mundo por 300 anos se desfez em chamas e ruínas. Para o jovem Nabucodonosor, que viu as consequências desse evento transformador, a lição foi profunda e inesquecível. O poder, não importa quão grande, não dura para sempre. Nenhum império é eterno, a menos, talvez, que o seu fosse diferente. A queda de Nínive não foi o fim da guerra, mas o começo do fim. O que sobrou do exército assírio fugiu para o oeste, onde encontrou um novo e poderoso aliado, o Egito. Os faraós, vendo o espaço de poder deixado pela Assíria, viram uma chance de retomar sua influência na região do Levante. Para eles, uma Babilônia em ascensão era uma ameaça tão grande quanto a antiga Assíria. Nesse cenário de tensão, Nabopolassar, já idoso e cansado por décadas de guerra, entregou a seu filho a tarefa mais importante. Nabucodonosor foi nomeado príncipe herdeiro e comandante principal do exército. Ele não era mais o aprendiz, era o mestre no campo de batalha. Sua missão, marchar para o oeste, encontrar a aliança entre assírios e egípcios e destruí-la de uma vez por todas. O futuro do novo Império Babilônico estava sobre seus ombros jovens. Em 605 a.C., perto da cidade estratégica de Carquemis, nas margens do rio Eufrates, os dois grandes exércitos se encontraram. Foi uma batalha que decidiria o destino do Oriente Próximo pela próxima geração. De um lado, o exército egípcio, confiante em sua longa história de poder militar. Do outro, o exército babilônico, fortalecido pela batalha e liderado por um príncipe com fome de glória. A Batalha de Carquemis não foi apenas um conflito de soldados, foi um conflito de vontades. E a vontade de Nabucodonosor se mostrou ser de ferro. Ele não comandava de um lugar seguro. Ele liderava na linha de frente, seus carros de guerra abrindo caminho através das fileiras inimigas. Sua mente tática, aprimorada por anos de observação e prática, antecipou os movimentos do faraó Neco II. Ele usou seu exército com a precisão de um escultor, cercando, atacando e quebrando a formação egípcia. O resultado foi uma vitória babilônica avassaladora, uma destruição completa. O exército egípcio foi despedaçado e seus sobreviventes foram perseguidos sem piedade por Nabucodonosor, até as fronteiras do próprio Egito. A notícia da vitória se espalhou por todo o mundo antigo. O nome de Nabucodonosor estava agora na boca de todos, não como o filho de Nabopolassar, mas como o novo grande conquistador. Foi no ponto mais alto desse triunfo, enquanto fortalecia suas vitórias na Síria, que a notícia mais importante de sua vida chegou por um mensageiro exausto. Seu pai, Nabopolassar, estava morto. O trono da Babilônia estava vazio. Para qualquer outra pessoa, este seria um momento de crise, com o perigo de traições e conspirações no palácio. Mas Nabucodonosor havia sido preparado para este momento. Deixando seus generais para terminar a campanha, ele realizou uma marcha rápida de volta à Babilônia, atravessando centenas de quilômetros de deserto em tempo recorde. Sua chegada foi tão rápida e decisiva que qualquer possível rival foi calado. Ele entrou na cidade não apenas como o herdeiro por direito, mas como o herói vitorioso de Carquemis. A coroa foi colocada em sua cabeça sem nenhuma oposição. A era de Nabucodonosor havia começado. Agora, como rei, seu olhar se voltou para o conjunto de pequenos reinos e cidades que se espalhavam pela costa do Mediterrâneo, incluindo o teimoso reino de Judá. Para Nabucodonosor, estes não eram povos a serem respeitados, mas servos a serem controlados, peças em seu grande jogo imperial. E é aqui que a história bíblica o apresenta, não como um herói libertador, mas como uma ferramenta da ira de Deus, um servo de Deus, como o profeta Jeremias o descreveria.
escolhido para executar o julgamento sobre um povo que havia se desviado. A Bíblia não o descreve inicialmente como um monstro sem razão, mas como um líder militar e político extremamente capaz e firme. Ele é a tempestade que se forma no horizonte de Jerusalém. O reino de Judá, naquela época, era um lugar politicamente complicado. Seus reis, como Joaquim, estavam envolvidos em um jogo perigoso de alianças, ora prometendo lealdade à Babilônia para evitar a destruição, ora conspirando em segredo com o Egito na esperança de se livrarem do controle babilônico. Nabucodonosor, com sua grande rede de espiões e seu profundo conhecimento da política da região, não tinha paciência para esses jogos. A deslealdade era um problema que precisava ser eliminado antes que se espalhasse. Em 597 a.C., depois que Joaquim se rebelou abertamente, a paciência de Nabucodonosor acabou. O poderoso exército babilônico, a mesma máquina de guerra que havia esmagado os egípcios em Carquemis, marchou sobre a Judéia e cercou Jerusalém. A visão daquele exército deve ter sido assustadora. Dezenas de milhares de soldados, arqueiros, lanceiros, cavalaria e as temidas máquinas de cerco babilônica. A cidade, com muito menos soldados e sem chance de receber ajuda do enfraquecido Egito, não teve outra escolha a não ser se render. Nabucodonosor, em uma ação de controle estratégico, não destruiu a cidade dessa vez. Em vez disso, ele fez uma ação precisa para remover a liderança de Judá. Ele tirou o novo rei, Joaquim, do poder e saqueou os tesouros do Templo de Salomão e do Palácio Real. Mas sua ação mais importante foi a deportação. Ele levou para a Babilônia cerca de 10.000 dos melhores e mais inteligentes de Judá. A família real, os oficiais militares, os artesãos talentosos e, de forma crucial, os jovens nobres com potencial para liderar futuras revoltas. Entre esses jovens exilados estavam 4 rapazes cuja fé firme um dia bateria de frente com o orgulho do rei: Daniel, Hananias, Misael e Azarias, a quem os babilônios dariam os novos nomes de Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Nabucodonosor acreditava que, ao levá-los para sua capital, poderia transformá-los em babilônios, integrá-los à sua cultura e usá-los para administrar seu vasto império. Ele não poderia estar mais enganado. Ele havia, sem querer, trazido para o centro de seu poder as sementes de uma verdade que um dia o faria se ajoelhar. Com o levante sob seu controle, Nabucodonosor voltou à Babilônia não apenas como um rei, mas como um imperador no auge de seu poder. Ele agora controlava um território imenso, e as riquezas das nações conquistadas chegavam à sua capital em um fluxo contínuo: ouro do Egito, prata da Anatólia, cedro do Líbano, pedras preciosas da Índia. Mas para Nabucodonosor, a conquista militar era apenas metade do caminho para sua grandeza. Um verdadeiro império, ele acreditava, precisava de uma capital que mostrasse seu poder, uma cidade que deixasse todos que a vissem sem palavras, maravilhados e com medo. Ele iniciou o projeto de construção mais ambicioso que o mundo já tinha visto. Sua visão era transformar a Babilônia não apenas na maior cidade do mundo, mas em uma maravilha celestial na terra, uma prova viva de sua própria glória e da glória de seus deuses. Sob seu comando, a cidade cresceu e foi transformada. Ele construiu um sistema duplo de muralhas tão grossas e altas que se dizia que 2 carruagens poderiam correr lado a lado em seu. Essas muralhas se estendiam por quilômetros, envolvendo a cidade em um abraço impenetrável de tijolo e piche. A entrada principal da cidade era uma obra de arte gigantesca, o Portão de Ishtar. Coberto por tijolos de um azul escuro profundo e fascinante, o portão era decorado com fileiras de relevos de leões, touros selvagens e dragões, os Sirrush, símbolos dos deuses. Atravessar aquele portão era deixar o mundo comum para trás e entrar no domínio sagrado e poderoso de Nabucodonosor. Do portão de Ishtar saía a via processional, uma avenida com piso de pedras de calcário e quartzito, com muros dos lados decorados com mais de 100 leões de tijolos coloridos, que marchavam em uma procissão silenciosa e eterna. Essa era a rota que as estátuas dos deuses faziam durante os festivais religiosos, e caminhar por ela era sentir o peso da história e o poder do império em cada passo. A avenida levava ao coração religioso da cidade, o complexo do templo de Esagila, dedicado a Marduk. Ali, Nabucodonosor reconstruiu e embelezou o grande zigurate, a torre de Etemenanque, que muitos acreditam ser a inspiração para a história bíblica da Torre de Babel. Era uma construção enorme de 7 andares que subia em direção aos céus, um ponto de ligação entre a terra e o divino, um símbolo da ambição babilônica de alcançar os deuses. Seu próprio palácio era uma cidade dentro da cidade, um labirinto de pátios, salas do trono e quartos reais, decorado com um luxo que não se pode imaginar. Mas talvez a criação mais famosa e lendária atribuída a ele fossem os jardins suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A lenda conta que ele os construiu para sua esposa Meda,
Amitis, que sentia falta das colinas verdes e montanhosas de sua terra natal. Os jardins eram uma grande realização de engenharia. Uma série de terraços que subiam, construídos como um teatro, cheios de árvores exóticas, videiras e flores cheirosas. A água era trazida do rio Eufrates por um sistema complexo de bombas e parafusos, irrigando as plantas e criando um oásis verde que parecia flutuar magicamente no ar seco da Mesopotâmia. Era um paraíso particular, uma prova do poder de um rei que não apenas conquistava nações, mas também podia dobrar a própria natureza à sua vontade para satisfazer um desejo. A Babilônia de Nabucodonosor era mais do que uma fortaleza ou uma capital. Era uma declaração. Cada tijolo colorido, cada leão dourado, cada jardim exuberante gritava a mesma mensagem. Eu, Nabucodonosor, construí isto. Esta é a prova da minha força, da minha sabedoria, da minha glória. A cidade era um reflexo de seu próprio ego. Era rica, organizada, impressionante e, acima de tudo, orgulhosa. O mundo olhava para a Babilônia com uma mistura de inveja, admiração e medo. O rei havia alcançado o ponto mais alto do sucesso humano. Ele era, na prática, um deus entre os homens. Sentado em sua enorme sala do trono, recebendo impostos de embaixadores de terras distantes, cercado por uma riqueza que ofuscava os olhos, ele podia olhar para seu reino e não ver defeitos. Ele havia derrotado todos os seus inimigos externos. Ele havia construído uma cidade que duraria milênios. Sua dinastia parecia segura, seu legado imortal. Ele era o rei de ouro da estátua que um dia perturbaria seus sonhos. Mas o orgulho, como os sábios antigos sabiam, é uma base instável sobre a qual construir um legado. Quanto mais alto se sobe, mais destrutiva é a queda. E para Nabucodonosor, o poder total havia começado a corromper totalmente. Ele começou a acreditar em sua própria propaganda. Ele se via não como uma ferramenta nas mãos de forças maiores, mas como a própria fonte de poder. Ele havia se esquecido da lição de Nínive, de que até os impérios mais poderosos podem se transformar em pó. Em seu coração, a arrogância desafiadora contra os deuses estava criando raízes profundas. Ele estava no topo do mundo, olhando para baixo para o resto da humanidade. Mas ele não percebeu que havia um poder muito acima dele, um soberano que observa os orgulhosos de longe e que, em sua sabedoria, às vezes escolhe humilhar os reis mais poderosos da maneira mais chocante, para ensinar uma lição não apenas a eles, mas a todas as gerações futuras. A glória da Babilônia era inegável, mas no silêncio de seus salões dourados uma semente de inquietação começava a crescer na mente do grande rei, sussurrando em seus sonhos que sua montanha de ouro e tijolo se apoiava sobre pés de barro. A primeira parte de sua aprovação ainda estava por vir, e ela não chegaria na forma de um exército inimigo, mas na forma de uma visão noturna que abalaria as bases de sua realidade e o colocaria em um caminho de colisão com o Deus dos jovens cativos, que ele havia trazido para o coração de seu império. O poder de Nabucodonosor era como um oceano vasto e profundo. De seu trono na Babilônia, suas ordens se espalhavam como ondas, quebrando nas costas de nações distantes e mudando a geografia do poder mundial. Ele era o senhor do mundo visível, um arquiteto de impérios e destinos. Cada nascer do sol mostrava um domínio que era uma prova concreta de sua força. As muralhas de sua cidade eram mais altas, seus exércitos mais fortes, seu tesouro mais cheio do que o de qualquer outro rei na terra. Ele vivia e respirava a certeza de seu próprio poder. Quando caminhava pelos terraços de seu palácio, sob um céu estrelado que os astrólogos de sua corte passavam a vida tentando entender, ele não se via como um simples mortal sujeito aos desejos dos deuses. Ele se via como parceiro deles, talvez até mesmo igual a ele. Afinal, não era ele quem engrandecia seus templos, quem oferecia os sacrifícios mais ricos, quem garantia que o nome de Marduk fosse temido e respeitado em todas as terras que conquistava. Em sua mente, a relação era de troca. Os deuses lhe davam a vitória, e ele lhes dava uma glória que ecoava por todo o mundo. Era um acordo que funcionava perfeitamente. Contudo, havia um reino sobre o qual o grande rei Nabucodonosor não tinha controle algum, um território perigoso e impossível de domar, que se agitava mesmo quando seu corpo descansava em lençóis de linho fino. O reino de seus próprios sonhos. As noites na Babilônia, antes um lugar de tranquilidade e prazeres, tornaram-se para o rei uma fonte de angústia que ele não conseguia explicar. Ele, que não temia exército algum, começou a temer fechar seus próprios olhos, pois na escuridão do sono, sua mente era invadida por visões, pedaços de imagens e sentimentos que o deixavam profundamente incomodado. Não eram pesadelos comuns de batalhas ou traições, coisas que sua mente de guerreiro e político poderia entender e ignorar. Era algo diferente, mais profundo, como se um mensageiro de um mundo desconhecido estivesse tentando lhe entregar uma mensagem em uma língua que ele não conseguia entender. Ele acordava de repente, no silêncio da madrugada, com o coração batendo forte no peito e um suor frio na testa, a respiração curta.
O sentimento de pavor era real, palpável, mas a imagem que o causara se desfazia como fumaça no momento em que ele abria os olhos, deixando para trás apenas o eco de sua importância e o peso de sua mensagem perdida. Uma noite, a visão foi mais forte, mais clara e mais assustadora do que qualquer outra antes. Foi uma experiência tão real que, por um momento, pareceu mais real do que o próprio quarto do palácio. Mas, como antes, ao acordar, os detalhes da visão desapareceram de sua memória consciente. Foi como tentar segurar água com as mãos. Quanto mais ele se esforçava para pegar a imagem, mais ela escapava. Restou apenas a emoção pura, um sentimento enorme de admiração e pavor, e a certeza absoluta de que aquele sonho não era um produto sem importância de sua mente. Era uma revelação. Era o futuro. E a incapacidade de se lembrar dele, de decifrá-lo, era uma tortura, uma ofensa à sua inteligência e ao seu poder. Como podia ele, Nabucodonosor, que comandava o destino de nações, ser tão impotente diante de uma sombra em sua própria mente? A frustração se transformou em raiva, uma fúria fria e controlada que era muito mais perigosa do que qualquer explosão de humor. Ao amanhecer, a paciência do rei tinha acabado. Ele não iria mais sofrer em silêncio. Ele era o rei da Babilônia. E a Babilônia, ele se orgulhava, tinha os homens mais sábios do mundo. Ele convocou uma reunião imediata. O chamado ecoou pelos corredores do palácio e logo o grande salão do trono estava cheio. Ali estavam eles, a elite intelectual do império, os magos com seus amuletos e feitiços, os astrólogos, cujos olhos passavam mais tempo nos céus do que na terra, os feiticeiros, que diziam se comunicar com os espíritos, e, mais importante, os caldeus, uma classe de sacerdotes sábios famosos por sua capacidade de interpretar sinais e sonhos. Eles se curvaram diante do trono, suas roupas sofisticadas roçando o chão polido, o ar denso com o cheiro de incenso e uma expectativa nervosa. Eles não sabiam o motivo do chamado urgente, mas a expressão séria no rosto do rei lhes dizia que não era para celebrar uma vitória. Nabucodonosor olhou para eles de seu trono elevado, seus olhos passando pela assembleia de homens supostamente sábios. Sua voz, quando falou, não era alta, mas carregava um peso que fazia o silêncio no salão parecer ainda mais profundo. Tive um sonho, ele declarou, e meu espírito está agitado para saber o sonho. Um murmúrio de alívio passou pelos caldeus. A interpretação de sonhos era sua especialidade. Era uma tarefa comum para o rei. Confiantes, eles responderam no idioma da corte, o aramaico. Ó rei, viva para sempre. Conte o sonho a teus servos e daremos a interpretação. A resposta parecia lógica, razoável. Mas o que Nabucodonosor exigiu em seguida não era nem lógico nem razoável. Era impossível. Uma sombra de um sorriso perigoso tocou os lábios do rei. Ele se inclinou para a frente, fixando o olhar nos porta-vozes dos caldeus. O sonho me escapou, disse ele, sua voz agora afiada. Se vocês não me contarem o sonho e a sua interpretação, serão despedaçados, e as suas casas serão transformadas em um monte de entulho. Mas se me disserem o sonho e a sua interpretação, receberão de mim presentes e recompensas e grande honra. O salão ficou em um silêncio mortal. O pedido era sem precedentes, absurdo. Eles eram intérpretes, não videntes, capazes de tirar um pensamento esquecido da mente de um rei. Eles podiam analisar símbolos, mas não podiam adivinhar a própria visão. A exigência de Nabucodonosor era mais do que um pedido de ajuda. Era um teste de lealdade e, em sua mente, um teste de sua validade. Se eles eram realmente tão sábios e conectados ao divino como diziam, então os deuses poderiam certamente revelar-lhes um segredo tão pequeno. Se não pudessem, então eram fraudes, parasitas que viviam do tesouro real. Em pânico, os caldeus tentaram argumentar, repetindo respeitosamente seu pedido. Diga o rei o sonho a seus servos, e daremos a interpretação. Mas a insistência deles apenas alimentou a suspeita e a fúria do rei. Sua desconfiança, nascida da impotência de não se lembrar do sonho, agora via conspiração em toda parte. Ele os acusou de tentar ganhar tempo, de conspirar para lhe dar uma resposta enganosa. Sua raiva explodiu, não mais controlada, mas como um vulcão. Eu sei com certeza que vocês querem ganhar tempo, ele gritou, sua voz ecoando pelas paredes do salão. Se não me disserem o sonho, há apenas uma sentença para vocês. Vocês prepararam palavras mentirosas e perversas para dizer na minha presença. Os sábios tremeram. Eles perceberam que estavam sem saída. Diante do poder absoluto, a lógica não tinha vez. Desesperados, eles fizeram um último apelo. Uma confissão que selaria seu destino. Não há homem sobre a terra que possa declarar a palavra do rei. Nenhum rei, senhor ou governador jamais pediu tal coisa a algum mago, astrólogo ou caldeu. A coisa que o rei requer é difícil, e não há ninguém que a possa declarar diante do rei, a não ser os deuses, cuja morada não é com os homens. Foi a resposta errada. Ao admitirem sua limitação humana, eles, aos olhos do rei, admitiram sua inutilidade. Para Nabucodonosor,
Se seus deuses não falavam com eles em um momento de necessidade tão crucial, então de que serviam? A fúria do rei se tornou uma sentença de morte. Consumido pela raiva e pela frustração, ele emitiu uma ordem que era tão irracional quanto sua exigência inicial. Todos os sábios da Babilônia deveriam ser executados, sem exceção. A ordem foi dada a Arioque, o capitão da guarda real, um homem acostumado a cumprir as ordens de seu rei, por mais brutais que fossem. Os soldados começaram a se mover, e a notícia da sentença de morte se espalhou pela cidade como um veneno, trazendo terror à vasta comunidade de escribas, estudiosos e sacerdotes. A ordem, em sua fúria cega, incluía todos, até mesmo os jovens cativos de Judá que haviam sido educados nos caminhos da sabedoria babilônica, incluindo Daniel e seus 3 amigos. Quando Arioque chegou para prender Daniel e seus companheiros, ele não encontrou pânico ou desespero. Em vez disso, encontrou uma calma e uma sabedoria que o surpreenderam. Daniel, com cuidado e inteligência, não desafiou a ordem, mas questionou o motivo por trás dela. Por que o decreto da parte do rei é tão apressado? Ele perguntou. Arioque, talvez impressionado pela calma do jovem, explicou a situação, o sonho esquecido, a exigência impossível, a fúria do rei. Daniel ouviu atentamente e, em seu coração, a fé substituiu o medo. Ele viu o que os caldeus não podiam ver. Não uma crise, mas uma oportunidade. Uma oportunidade para o seu Deus, o Deus de Israel, mostrar que ele era diferente dos ídolos de pedra e madeira da Babilônia. Ele pediu a Arioque que o levasse à presença do rei. Diante de Nabucodonosor, o jovem exilado falou com uma confiança que era quase ousada. Ele não ofereceu desculpas ou súplicas. Ele simplesmente pediu tempo, prometendo que daria ao rei a interpretação que ele desejava. O rei, talvez curioso com a confiança de Daniel, ou talvez desesperado por qualquer sinal de esperança, concordou. Daniel não correu para consultar livros antigos ou mapas astrais. Ele correu para seus amigos, Hananias, Misael e Azarias. Naquela noite, em seus quartos simples no coração da capital pagã, os 4 jovens se uniram em oração. Eles não oraram por sabedoria ou por uma interpretação inteligente. Eles imploraram por misericórdia. Eles pediram ao Deus dos céus que revelasse o segredo, não para que pudessem salvar suas próprias vidas, mas para que o nome de seu Deus não fosse desonrado junto com os deuses impotentes da Babilônia. Foi um ato de fé absoluta em um Deus que eles acreditavam ser soberano sobre todos os reis e todos os segredos. E naquela mesma noite, em uma visão noturna, o mistério foi revelado a Daniel. A imagem que havia atormentado o rei mais poderoso da terra foi mostrada em todos os seus detalhes a um jovem cativo. Daniel não se levantou com orgulho, mas com adoração. Suas primeiras palavras não foram de alívio, mas de louvor. Seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Com o segredo divino em seu coração, Daniel foi novamente levado à presença do rei. O salão do trono estava tenso. Nabucodonosor, sentado em sua magnificência, olhou para o jovem hebreu com uma mistura de desconfiança e esperança desesperada. Você é capaz de me contar o sonho que tive e a sua interpretação? Perguntou o rei, a pergunta carregada com o peso de... A resposta de Daniel foi o início da primeira lição de humildade para o rei, uma lição que levaria anos para ser aprendida. Antes mesmo de revelar o sonho, Daniel estabeleceu a fonte de seu conhecimento, traçando uma linha clara entre a sabedoria humana e o poder divino. O segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos podem revelá-lo, disse Daniel, repetindo a confissão dos caldeus, mas com uma diferença crucial. Mas há um Deus nos céus, que revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Com essa declaração, Daniel mudou o contexto de tudo. O sonho não era sobre o rei, era sobre o plano de Deus. Daniel não era o herói, era o mensageiro. Então, Daniel começou a descrever a visão. A cada palavra, o rei deve ter se inclinado para a frente, o reconhecimento e o espanto crescendo em seus olhos. Tu, ó rei, estavas vendo, começou Daniel, sua voz calma e firme. E eis aqui uma grande estátua. Esta estátua, que era imensa e cujo brilho era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. Daniel pintou a imagem com palavras. A cabeça da estátua era de ouro fino, brilhando com uma pureza e um valor inigualáveis. Seu peito e seus braços eram de prata, seu ventre e suas coxas de bronze. Suas pernas eram de ferro, fortes e brutais. E seus pés eram uma mistura estranha e instável de ferro e barro, uma combinação que prometia força, mas escondia uma fraqueza fundamental. Nabucodonosor ouvia, fascinado,
a imagem exata de seu terror noturno sendo reconstruída diante dele. Mas a visão não terminava aí. Daniel continuou. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem ajuda de mãos, a qual atingiu a estátua em seus pés de ferro e de barro e os quebrou em pedaços. A imagem era chocante. Aquela estátua colossal que representava todo o poder humano foi derrubada por uma única pedra, uma pedra de origem misteriosa, não moldada por ferramentas humanas. O colapso foi total. O ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram esmagados juntos, tornando-se como a palha das colheitas no verão, e o vento os levou, sem que nenhum vestígio fosse encontrado. A história do poder do homem varrida como poeira. E a pedra, aquela pedra de origem divina que havia destruído a estátua, se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. O sonho havia sido revelado. O silêncio no salão do trono deve ter sido absoluto. Nabucodonosor sabia que Daniel havia falado a verdade. Agora vinha a parte mais importante, o significado. Daniel começou a interpretação, e suas primeiras palavras devem ter soado como a mais doce música aos ouvidos do rei. Tu, ó rei, disse Daniel, olhando diretamente para Nabucodonosor, és rei de reis. O Deus dos céus te deu o reino, o poder, a força e a glória. Tu és a cabeça de ouro. A confirmação foi total. A cabeça de ouro, a parte mais valiosa e gloriosa da estátua, era ele. Seu reino, o Império Babilônico, era o ponto mais alto da realização humana, aprovado por Deus. O ego de Nabucodonosor, já imenso, deve ter se inflamado com essa revelação. Ele não era apenas um conquistador, ele era a cabeça de ouro. Mas o elogio rapidamente deu lugar a uma verdade mais sombria. E depois de ti, continuou Daniel, se levantará outro reino inferior ao teu. O peito e os braços de prata representavam um império que se seguiria, o Medo Persa. Poderoso, mas de alguma forma inferior à glória dourada da Babilônia. E um terceiro reino, de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. Este seria o império de Alexandre, o Grande, a Grécia, cuja influência se estenderia ainda mais. E então o quarto reino, representado pelas pernas de ferro. Roma. Um império que esmagaria e quebraria tudo diante dele com uma força implacável, assim como o ferro. Mas mesmo este poderoso império de ferro não duraria para sempre. Seus pés e dedos, uma mistura de ferro e barro, representavam a fase final do poder humano. Um reino dividido, em parte forte e em parte frágil, incapaz de se unir permanentemente, assim como o ferro não se mistura com o barro. A visão era um mapa profético da história, revelando a sucessão dos grandes impérios mundiais, cada um dando lugar ao próximo em um ciclo de ascensão e queda. Para um homem como Nabucodonosor, obcecado em construir um legado eterno, a revelação de que seu reino dourado seria substituído deve ter sido um golpe, mas o golpe final foi a interpretação da pedra. Mas, nos dias desses reis, explicou Daniel, o Deus dos céus levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, e será estabelecido para sempre. A pedra era o reino de Deus, um reino de origem divina, não humana, que viria para julgar e destruir todos os sistemas de poder do homem e estabelecer um domínio eterno sobre toda a terra. A mensagem era clara e ousada. Todo o brilho da estátua, o ouro, a prata, o bronze, o ferro, toda a história do esforço humano, da conquista e da glória, era temporária e, no final, destinada a ser varrida para dar lugar a um reino de natureza completamente diferente. O sonho, que começou por validar o poder de Nabucodonosor como a cabeça de ouro, terminou por revelar sua insignificância final diante da soberania eterna de Deus. A reação de Nabucodonosor foi imediata e dramática. O homem mais poderoso do mundo, o rei que exigia adoração, desceu de seu trono, prostrou-se com o rosto no chão e adorou não a Daniel, mas o Deus que falava através dele. Foi uma cena que deve ter chocado toda a corte babilônica. O rei Deus se curvando diante do Deus de um exilado. Mas certamente, declarou o rei a Daniel, o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador dos mistérios, pois pudeste revelar este segredo. Ele então elevou Daniel a uma posição de grande poder, tornando-o governador de toda a província da Babilônia e chefe de todos os sábios. A pedido de Daniel, seus 3 amigos também foram colocados em posições de autoridade. A crise havia terminado. As vidas dos sábios foram poupadas, e o Deus de Israel havia sido glorificado no coração do maior império pagão do mundo. No entanto, um olhar mais atento à reação de Nabucodonosor revela uma verdade sutil e perigosa. Ele reconheceu o poder do Deus de Daniel. Ele o chamou de Deus dos deuses e Senhor dos reis. Mas esta é a linguagem de quem acredita em vários deuses. Ele não declarou que o Deus de Daniel era o único Deus verdadeiro.
Em vez disso, ele o promoveu ao topo de sua lista de deuses existentes. Para Nabucodonosor, o deus hebreu era o mais forte, o mais sábio, um ser divino imensamente poderoso que valia a pena agradar e até mesmo adorar, especialmente se ele pudesse revelar segredos tão úteis. Ele viu o poder de Deus, mas não compreendeu a sua natureza exclusiva. Ele estava disposto a adicionar o Deus de Israel à sua coleção de divindades, mas não estava pronto para abandonar seus próprios deuses ou, mais importante, para abandonar a si mesmo como o centro de seu próprio universo. E a semente da arrogância, longe de ser destruída pela revelação, encontrou um novo solo para crescer. Pois, embora o sonho previsse a queda de todos os reinos, qual foi a frase que mais marcou a mente de um homem consumido pelo ego? Tu és a cabeça de ouro. Ele ouviu a profecia da sucessão, mas se apegou à validação de sua própria supremacia. Ele era o ouro, os outros, prata, bronze, ferro, inferiores. A lição de que seu reino era temporário foi ofuscada pelo elogio de ser o primeiro e o melhor. O sonho, que era para ser um aviso sobre a curta duração do poder humano, foi distorcido por seu orgulho e se tornou uma confirmação de sua própria grandeza incomparável. A humildade que ele demonstrou ao se prostrar foi momentânea, uma reação ao poder sobrenatural que havia testemunhado. Mas não foi uma mudança de coração. Foi o reconhecimento de uma força maior, não a submissão a um senhor soberano. E assim, o grande rei da Babilônia, tendo recebido uma visão do futuro destinada a humilhá-lo, pegou o único pedaço que alimentava seu orgulho. Ele era a cabeça de ouro, e em sua mente, uma ideia perigosa começou a se formar. Se a visão continha prata, bronze e ferro, talvez ele pudesse reescrever a profecia. Talvez ele pudesse construir uma estátua que fosse de ouro da cabeça aos pés, um símbolo não da sucessão, mas da eternidade de seu próprio e glorioso reino. A primeira lição não havia sido aprendida. Uma segunda, muito mais dura, seria necessária. A revelação do sonho não trouxe a paz que Nabucodonosor esperava. Em vez disso, plantou no solo fértil de seu orgulho uma semente perigosa. A voz de Daniel ainda ecoava em sua mente, mas o rei, em sua arrogância seletiva, escolheu ouvir apenas a parte que mais lhe agradava. Tu és a cabeça de ouro. Esta frase se tornou o lema de sua alma, o espelho no qual ele via sua própria magnificência. A profecia de que outros reinos inferiores surgiriam depois dele não foi recebida como um aviso sobre a curta duração do poder, mas como um desafio. Era como se o Deus dos hebreus tivesse traçado um destino, e Nabucodonosor, o homem que dobrava o mundo à sua vontade, decidiu que reescreveria esse destino. Ele não seria apenas o começo dourado de uma longa decadência, ele seria o começo, o meio e o fim. Ele seria tudo, e tudo seria ouro. A ideia, nascida da arrogância e alimentada pelo medo de um legado imperfeito, começou a tomar uma forma física, uma forma tão gigantesca e ousada que sua própria construção seria um ato de desafio contra os céus. O orgulho foi um arquiteto paciente na mente do rei. Ele planejou um projeto que iria além da política e da religião, um monumento que seria a materialização de sua própria divindade imaginada. Ele não construiria apenas um ídolo para um deus, ele construiria um ídolo para a sua própria época, para a sua própria glória, para o seu império dourado. A ordem foi dada, e os recursos de um império vasto foram usados para um único propósito. Das minas mais distantes, longas caravanas transportavam o ouro, o metal do sol, o símbolo da realeza e da imortalidade. Nas fundições da Babilônia, o fogo queimava dia e noite, o ar pesado com o cheiro de metal derretido e o som rítmico dos martelos dos ferreiros. Milhares de artesãos e trabalhadores, livres e escravos, foram postos para trabalhar sob o sol escaldante da Mesopotâmia. O projeto de Nabucodonosor não era uma estátua nos moldes da visão de seu sonho, com sua mistura de metais. Não, sua estátua seria inteiramente de ouro. Da cabeça aos pés, um bloco de brilho ininterrupto. Uma declaração visual de que seu reino não continha a fraqueza da prata, do bronze ou do ferro. Seria um futuro reimaginado, forjado em pura ambição. Para o palco de sua grande declaração, ele escolheu a planície de Dura, uma vasta área de terra plana perto da cidade da Babilônia. A escolha foi estratégica. Em uma planície, um objeto de grande altura dominaria o horizonte, visível a quilômetros de distância, um farol de poder, que diminuiria qualquer viajante que se aproximasse. E a estátua era, de fato, de uma altura impressionante. 60 côvados de altura e 6 côvados de largura, aproximadamente 27 metros de altura por quase 3 de largura. Suas proporções eram estranhas, não humanas, mais parecidas com um obelisco ou um pilar do que com uma figura humana realista. Era uma agulha dourada, um dedo brilhante apontado para o céu, não em súplica, mas em desafio. Quando finalmente foi erguida, o efeito foi avassalador.
A luz do sol batia em sua superfície polida, criando um brilho tão intenso que era difícil olhá-la diretamente. Parecia um pedaço do próprio sol que havia caído na terra, um símbolo do poder absoluto de Nabucodonosor. Mas a estátua em si era apenas o cenário. O verdadeiro drama estava no ato que o rei planejou para sua inauguração. Uma estátua, por mais magnífica que seja, é apenas metal. Para lhe dar significado, ela precisava de adoração. E para Nabucodonosor, essa adoração seria o teste final de lealdade, a submissão total de todos os cantos de seu diversificado império a uma única vontade, a sua. Mensageiros foram enviados a todas as províncias com um decreto real. Todos os oficiais de alto escalão do império foram convocados para a cerimônia. A lista era completa. Um censo do poder babilônico. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todos os oficiais das províncias. Eram homens de diferentes povos, culturas e religiões, unidos apenas por sua submissão ao rei. A ordem era simples e clara. Um arauto proclamaria em voz alta que, ao som de uma grande orquestra, a corneta, a flauta, a harpa, a cítara, o saltério, a gaita de foles e todo tipo de música, todos deveriam se curvar e adorar a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor havia levantado. A punição pela desobediência foi projetada para inspirar o máximo de terror. Não seria uma execução rápida ou limpa. A sentença era a morte pelo fogo. E qualquer um que não se prostrar e não a adorar, dizia o decreto, será na mesma hora lançado dentro de uma fornalha de fogo ardente. A fornalha, provavelmente uma das grandes estruturas de tijolos usadas para cozer os tijolos da própria Babilônia, tornou-se um instrumento de terror estatal. A mensagem era clara. A lealdade a Nabucodonosor era absoluta. A adoração de sua imagem era um ato político, uma declaração de que não havia poder, nem Deus, nem consciência individual que pudesse se sobrepor à vontade do rei. Era o auge do controle total. O dia da inauguração chegou. A planície de Dura estava lotada com a elite do império, uma assembleia colorida e nervosa de poder e ambição. O ar vibrava com uma tensão palpável. Diante deles, a estátua dourada brilhava, um ídolo silencioso para a glória de um homem. Entre a multidão de oficiais estavam 3 figuras que Nabucodonosor conhecia bem: Sadraque, Mesaque e Abednego, os jovens hebreus que haviam sido elevados a posições de autoridade sobre a província da Babilônia. Eles estavam ali, como ordenado, mas em seus corações havia uma calma decidida que contrastava com a ansiedade ao redor. Eles haviam discutido o decreto. Eles conheciam a lei de seu Deus, a primeira e a segunda de suas 10 grandes palavras. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não te curvarás a elas, nem as servirás. Para eles, a escolha não era entre obediência e morte. Era entre a fidelidade a Deus e a idolatria. A morte era apenas uma consequência, não um fator decisivo. Então, o momento chegou. O arauto real, com sua voz poderosa, repetiu o decreto. E a grande orquestra imperial começou a tocar. Uma onda de som complexo e exótico varreu a planície. Uma mistura de instrumentos do leste e do oeste, a trilha sonora da submissão. E como uma única onda humana, a vasta assembleia de homens poderosos se moveu. Príncipes e governadores, generais e juízes, homens que comandavam exércitos e governavam províncias, todos, sem exceção, caíram com o rosto no chão. A planície de Dura se tornou um mar de corpos curvados, um tapete de seda e brocado, adorando o ouro. Mas no meio daquele mar de submissão, 3 figuras permaneceram de pé. Sadraque, Mesaque e Abednego não se moveram. Eles estavam imóveis, eretos, seus olhos não na estátua dourada, mas em algo muito além. Eles eram como 3 pilares de rocha em meio a uma maré que recua, uma anormalidade gritante, um ato silencioso de desafio que era mais alto do que toda a música da orquestra. Sua recusa não passou despercebida. Olhos invejosos os observavam. Certos caldeus, provavelmente os mesmos sábios cuja vida Daniel havia salvado, ou talvez outros nobres que não gostavam da rápida ascensão dos estrangeiros hebreus, viram sua oportunidade. A inveja política encontrou sua arma na religiosidade fingida. Eles foram imediatamente à presença do rei, suas vozes cheias de uma mistura de respeito falso e acusação maliciosa. Ó rei, viva para sempre, começaram eles antes de lançar seu veneno. Há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoram. A acusação foi habilmente formulada. Não se tratava apenas de uma infração religiosa. Era um insulto pessoal ao rei. Não fizeram caso de ti. A notícia atingiu Nabucodonosor como um raio. Sua reação foi instantânea e violenta. O texto bíblico diz que ele se encheu de indignação e fúria.
Era mais do que raiva. Era a fúria de um ego colossal que havia sido publicamente desafiado. Como ousam? Como ousam estes homens, a quem ele mesmo havia elevado, a quem ele havia mostrado favor, desafiar sua ordem mais sagrada na frente de todo o seu império? Era uma insubordinação do mais alto grau. Um ato que, se não fosse esmagado com uma força espetacular, poderia inspirar outros a desafiá-lo. Ele ordenou que os três fossem trazidos à sua presença imediatamente. Quando eles ficaram diante do trono, a atmosfera no salão deve ter sido elétrica. De um lado, o monarca mais poderoso do mundo, seu rosto uma máscara de fúria contida, cercado por seus guardas e conselheiros. Do outro, 3 jovens exilados, sem armas, sem exército, sem poder terreno, vestidos com suas roupas oficiais babilônicas, mas com uma dignidade que não vinha de sua posição, mas de sua convicção. Nabucodonosor olhou para eles, talvez com um pouco de incredulidade misturada à sua raiva. Ele lhes deu uma última chance, não por misericórdia, mas porque a própria ideia de tal desafio era tão absurda que ele precisava ouvi-la de seus próprios lábios. É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não servem a meus deuses nem adoram a estátua de ouro que levantei? Ele perguntou, sua voz cheia de ameaça. Ele repetiu a ordem como se estivesse falando com crianças teimosas, informando-os de que a orquestra tocaria novamente, e que se eles se curvassem, tudo seria perdoado. Mas se não, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E então ele pronunciou a frase que estava no centro de todo o conflito. A frase que transformou este evento de um mero ato de tirania em um confronto cósmico. Olhando para eles com o desprezo de um homem que se acreditava divino, ele perguntou: E quem é o Deus que poderá livrá-los das minhas mãos? Esta não era uma pergunta sem resposta. Era a declaração final de sua arrogância. Ele não estava apenas desafiando os 3 homens. Ele estava desafiando o Deus deles. Ele estava colocando seu próprio poder, sua fornalha, sua vontade, em competição direta com qualquer poder celestial que eles pudessem invocar. Ele estava, em essência, se declarando a autoridade suprema no universo. A resposta dos 3 hebreus é um dos momentos mais profundos de toda a Bíblia. Eles não gritaram, não suplicaram, não tentaram argumentar ou encontrar uma brecha. Eles responderam com uma calma e uma certeza que devem ter enfurecido o rei ainda mais. Ó Nabucodonosor, não precisamos te responder sobre este assunto. Era uma declaração de independência espiritual. Eles estavam dizendo que o julgamento dele, suas ameaças, seu poder, eram irrelevantes para a decisão que eles já haviam tomado. Eles operavam sob uma autoridade diferente, a do céu. Então, eles proferiram sua magnífica declaração de fé. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, pode nos livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó Rei. Esta era a sua confiança. Seu Deus era capaz. Mas o que eles disseram em seguida é o que eleva sua fé de mera confiança em um resultado positivo para uma submissão incondicional. Mas, se não, eles acrescentaram: Fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Esse mas se não é a chave para tudo. A fé deles não era uma troca. Eles não estavam obedecendo a Deus para serem salvos da fornalha. Eles estavam obedecendo a Deus porque Ele era Deus. Sua lealdade não dependia de um milagre. Se Deus escolhesse livrá-los, ele seria louvado. Se Deus, em sua soberania, permitisse que eles morressem nas chamas, ele ainda seria seu Deus, e eles ainda não se curvariam. Era a negação absoluta do medo da morte como o motivador final. Eles haviam se libertado do poder supremo de Nabucodonosor, o poder de tirar a vida, ao entregarem suas vidas a um poder superior. Eles haviam vencido o rei antes mesmo de se aproximarem do fogo. Para Nabucodonosor, essa resposta foi a ofensa final. Sua razão se quebrou. A fúria que ele sentia antes era uma faísca comparada ao inferno que agora consumia sua alma. A Bíblia diz que a aparência do seu rosto se mudou. Não era mais o rosto de um rei, mas o de um demônio. Ele gritou ordens. A fornalha deveria ser aquecida 7 vezes mais do que o normal. A expressão 7 vezes é um exagero hebraico para o máximo possível, uma intensidade total e completa. Ele queria que a morte deles fosse instantânea, total, e um exemplo aterrorizante. Ele ordenou que os homens mais fortes de seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem no coração da fornalha. Eles foram amarrados completamente vestidos, com suas túnicas, seus mantos e seus chapéus, um detalhe que se tornaria crucial mais tarde. O calor que saía da fornalha era tão intenso, tão sobre-humano, que se tornou uma arma por si só. Quando os poderosos soldados do rei se aproximaram da boca da fornalha para jogar os 3 hebreus, as chamas saltaram e os consumiram. Os executores foram mortos pelo próprio instrumento de execução. Esta não foi uma coincidência.
Foi a primeira demonstração do poder que estava em jogo. O fogo de Nabucodonosor era tão real, tão letal, que matava até mesmo à distância. Isso estabeleceu, sem qualquer sombra de dúvida, que nenhuma sobrevivência dentro daquele inferno era humanamente possível. E os 3 homens, amarrados e indefesos, caíram no meio das chamas rugidoras. Para todos os observadores, a história havia terminado. O desafio havia sido esmagado. A autoridade do rei havia sido reafirmada da maneira mais brutal. Nabucodonosor observava tudo de uma distância segura, seu peito provavelmente ainda ofegante de raiva, esperando o som de gritos que nunca vieram. Ele esperava ver os corpos se contorcerem e serem consumidos em segundos. Mas o silêncio que se seguiu foi quebrado não por gritos, mas por um murmúrio de espanto de seus conselheiros. O rei se levantou de seu assento, seus olhos fixos na abertura brilhante da fornalha. O que ele viu desafiava todas as leis da natureza e da razão. Ele se virou para seus conselheiros, sua voz agora não de fúria, mas de choque e espanto. Não lançamos nós 3 homens amarrados dentro do fogo? Eles responderam perplexos. É verdade, ó rei. O rei, então, declarou a visão impossível que se desenrolava diante de seus olhos. Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo e nada sofrem. E a aparência do quarto é semelhante ao Filho de Deus. A cena dentro da fornalha era de uma serenidade sobrenatural. Os 3 homens não estavam gritando ou se escondendo, estavam soltos de suas amarras, caminhando calmamente no meio de um inferno que havia matado seus captores. O fogo não os tocava. E com eles estava uma 4ª figura. A descrição de Nabucodonosor é a de um pagão tentando descrever o divino. Semelhante ao Filho de Deus, ou um filho dos deuses. Ele viu alguém cuja presença era claramente de outro mundo, uma figura de luz e majestade que transformara a fornalha da morte em um santuário de proteção. As chamas rugiam ao redor deles, mas não podiam tocá-los. O poder do rei, a manifestação máxima de sua fúria, havia sido completamente neutralizado. Ele havia perguntado: quem é o Deus que poderá livrá-los das minhas mãos? Agora ele tinha sua resposta. A resposta estava caminhando no fogo. Tomado por um medo respeitoso, Nabucodonosor se aproximou da boca da fornalha. Sua arrogância havia evaporado, substituída por um espanto que beirava o terror. Ele, que havia zombado do Deus deles, agora se dirigia a eles com um título de respeito supremo. Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. A ordem não era mais a de um tirano, mas o convite de um homem que havia testemunhado o impossível. E eles saíram. Eles caminharam para fora do fogo e ficaram diante da assembleia espantada. Os sátrapas, os governadores, os conselheiros, todos se reuniram ao redor deles. Eles os examinaram incrédulos. O fogo não tivera poder algum sobre seus corpos. Nem um fio de cabelo de suas cabeças estava queimado. Suas roupas estavam perfeitas, sem uma única marca de queimadura. E, talvez o mais impressionante de tudo, não havia sequer o cheiro de fumaça neles. O milagre foi absoluto, total, inegável. Nabucodonosor, de pé em meio ao silêncio espantado, finalmente quebrou o encanto com uma explosão de louvor. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não há outro Deus que possa livrar como este. Ele então emitiu um novo decreto. Qualquer povo, nação ou língua que dissesse alguma ofensa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seria despedaçado, e suas casas seriam transformadas em um monte de entulho. E ele promoveu os 3 homens a posições ainda mais altas na província da Babilônia. À primeira vista, parece uma conversão, uma mudança de coração completa. O rei que desafiou a Deus agora o louva. O rei que ordenou a idolatria agora proíbe a ofensa contra o Deus verdadeiro. Mas o impacto em Nabucodonosor foi, mais uma vez, sutil e incompleto. O que ele aprendeu na fornalha? Ele aprendeu que o Deus dos hebreus era real. Ele aprendeu que este Deus era imensamente poderoso, mais poderoso do que o fogo, mais poderoso do que os deuses babilônicos, mais poderoso, até mesmo, do que a vontade do próprio rei. Ele testemunhou um poder superior e, como um político prático, ele se alinhou com esse poder. Sua reação, no entanto, ainda era a de um tirano. Mas seu novo decreto era tão violento e absoluto quanto o anterior. Ele não convidou seu povo a adorar a Deus por amor ou fé. Ele os ameaçou com a aniquilação se não o respeitassem. Ele estava tratando o Deus Altíssimo como ele tratava a si mesmo, uma força a ser obedecida sob pena de morte. Ele não aprendeu a humildade. Ele aprendeu sobre poder. Seu entendimento de Deus foi ampliado, mas seu entendimento de si mesmo permaneceu o mesmo. Ele ainda era o centro de seu universo, mas agora reconhecia que havia uma força cósmica com a qual ele precisava contar. Ele viu a libertação de Deus, mas não compreendeu a santidade de Deus, nem o seu próprio pecado.
A fornalha ardente foi a segunda grande lição de Deus para o rei. A primeira, o sonho, foi um aviso sobre o futuro. A segunda, o fogo, foi uma demonstração do poder presente. Ambas foram espetaculares, inegáveis. Mas o coração de um homem, protegido por décadas de poder e adulação, é uma fortaleza difícil de conquistar. Nabucodonosor havia visto o poder de Deus, mas ainda não havia se curvado a ele em seu coração. Ele ainda se via como o grande construtor, o grande rei. A cabeça de ouro. E o céu observava, sabendo que a lição mais difícil, a mais humilhante e a mais transformadora de todas, ainda estava por vir. Ele havia sobrevivido ao confronto com o fogo de Deus. Ele não sobreviveria ao confronto com seu próprio orgulho. Os anos que se seguiram ao milagre da fornalha ardente foram uma época de paz e riqueza incomparáveis para o Império Babilônico. Sob o governo firme e experiente de Nabucodonosor, o reino prosperou. As rotas comerciais estavam seguras, as colheitas eram fartas e os cofres reais transbordavam com os impostos de nações dominadas. As marcas da guerra haviam se curado, e a Babilônia descansava em uma tranquilidade dourada, segura em seu poder, uma ilha de estabilidade em um mundo muitas vezes caótico. O próprio Nabucodonosor estava no auge de sua vida. Ele não era mais o jovem príncipe com fome de provar seu valor. Era um monarca maduro, um líder cujo nome era sussurrado com uma mistura de medo e admiração em todos os cantos do mundo conhecido. Ele havia construído um império, desafiado um deus e vencido. Ou assim, ele pensava. A memória do fogo e da quarta figura caminhando nas chamas permaneceu com ele, um lembrete do poder do deus hebreu. Ele o respeitava, sim, da mesma forma que um homem respeita um leão selvagem, reconhecendo seu poder, mantendo uma distância segura e tomando cuidado para não provocá-lo. Ele havia emitido seu decreto protegendo o nome daquele Deus, um gesto prático para agradar uma divindade claramente perigosa. Mas em seu coração, a lição fundamental não havia sido aprendida. Ele ainda era Nabucodonosor, o grande, o construtor, o centro do universo. A tranquilidade de seu reino era, em sua mente, um reflexo de sua própria competência. A beleza de seus palácios era uma prova de sua própria visão. Ele estava em paz, como ele mesmo diria. Descansado em minha casa e prosperando em meu palácio. Era a calmaria antes da tempestade mais violenta de todas. E mais uma vez, a tempestade começou no território que ele não podia controlar. O mundo dos sonhos. Numa noite, enquanto o silêncio da paz imperial envolvia seu palácio, Nabucodonosor foi lançado em outra visão. Desta vez, não havia uma estátua fria de metal e terror, mas algo vivo, orgânico e majestoso. Ele sonhou que estava em pé no meio da terra e via uma árvore, mas não era uma árvore comum. Era uma árvore de proporções cósmicas. Sua altura era imensa, tão alta que seu topo tocava o céu, e era visível de todos os cantos da terra. Suas folhas eram exuberantes e belas, e seus frutos eram abundantes, fornecendo alimento para todos. Sob sua sombra protetora, os animais do campo encontravam refúgio, e em seus galhos, as aves do céu construíam seus ninhos. Era uma imagem de poder bondoso, de estabilidade universal, uma árvore da vida cujo alcance e generosidade sustentavam o mundo inteiro. Nabucodonosor, ao contemplar a árvore em seu sonho, deve ter sentido uma conexão profunda. Aquela árvore era ele, era seu império, era a personificação de tudo o que ele havia construído. Mas a visão serena tomou um rumo aterrorizante. Do céu, desceu uma figura. O sonho a descreveu como um vigia, um santo. Era um mensageiro celestial, um anjo, e sua presença não era de paz, mas de julgamento. Ele clamou em voz alta, uma voz que ecoou pelo sonho com uma autoridade inquestionável, proferindo uma sentença terrível contra a grande árvore. Derrubai a árvore e cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas e espalhai o seu fruto. Fujam os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Era uma ordem de aniquilação. A grande árvore, o símbolo de poder e proteção, seria reduzida a nada. Contudo, a ordem continha um detalhe estranho e específico. A destruição não seria total. Mas deixai o tronco com as suas raízes na terra, ordenou o anjo, e com correntes de ferro e de bronze na erva do campo. E seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais na erva da terra. Então, a metáfora da árvore se desfez para revelar o verdadeiro alvo do julgamento. O anjo continuou, sua voz agora descrevendo o destino de uma pessoa, não de uma planta. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. A ordem se encerrava com uma explicação de seu propósito, uma declaração que era o centro de toda a mensagem. Esta sentença é por decreto dos vigias, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que saibam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer,
e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Nabucodonosor acordou, o terror da visão cravado em sua mente. Desta vez, ele não esqueceu o sonho. Cada detalhe estava gravado em sua memória com uma clareza assustadora. Ele entendia a imagem da árvore. Ele sabia que se referia a um grande rei, e um medo gelado se apoderou dele, pois ele suspeitava fortemente de quem era aquele rei. Mas ele precisava ouvir de outra pessoa. Ele precisava de uma interpretação, mesmo que temesse o que ela revelaria. Imediatamente ele convocou novamente todos os sábios da Babilônia. Os magos, os astrólogos, os caldeus, todos vieram e se apresentaram diante do rei. Ele lhes contou o sonho em todos os seus detalhes vívidos: a árvore magnífica, o vigia celestial, a ordem de destruição, o coração de animal, os 7 tempos. Mas nenhum deles pôde dar a interpretação. Talvez eles fossem genuinamente incapazes, pois a mensagem era de uma clareza brutal, que talvez só pudesse ser entregue por alguém com autoridade divina. Ou talvez, apenas talvez, alguns deles suspeitassem do significado terrível e tivessem medo de serem os portadores de tão más notícias para o rei temperamental. Eles se calaram, sua sabedoria mais uma vez se provando inútil diante de um mistério celestial. Finalmente, quando todos os outros haviam falhado, Daniel foi trazido. O rei se dirigiu a ele com um respeito que não mostrava aos outros, chamando-o por seu nome babilônico, Beltesazar, e reconhecendo-o como alguém em quem há o espírito dos deuses santos. Quando Daniel ouviu o sonho, sua reação foi profundamente diferente da dos outros sábios. Ele não ficou confuso nem com medo do rei. Ele ficou em silêncio. Por quase 1 hora, ele ficou atônito, seus pensamentos o perturbando. Sua angústia não era por sua própria segurança, mas pela do rei. Ele sentia uma genuína tristeza e preocupação pelo homem que, apesar de seu orgulho e tirania, havia lhe mostrado favor. Nabucodonosor, percebendo a perturbação de Daniel, tentou tranquilizá-lo. Beltesazar, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Foi um momento de estranha ternura entre o rei pagão e o profeta cativo. Finalmente, com o coração pesado, Daniel começou a falar. Senhor meu, disse ele, seja o sonho para os que te odeiam e a sua interpretação para os teus inimigos. Era um prefácio gentil, uma maneira de suavizar o golpe devastador que estava prestes a desferir. Então, com uma clareza dolorosa, Daniel desvendou o significado. A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, és tu, ó rei. Daniel confirmou o pior medo de Nabucodonosor. A árvore era ele, sua grandeza, sua força que alcançava os céus, seu domínio que se estendia até os confins da terra. Tudo era representado pela árvore. A proteção e o sustento que seu império oferecia também eram reconhecidos. Mas então, Daniel passou para a parte terrível da visão, o decreto do vigia. Ele o repetiu, palavra por palavra, mas agora aplicando-o diretamente ao rei. E porquanto o rei viu um vigia, um santo que descia do céu, esta é a interpretação, ó rei. E este é o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei, meu senhor. A sentença era explícita. Lançar-te-ão de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti. Seria uma humilhação total, a completa anulação de sua humanidade. O rei mais poderoso do mundo seria reduzido a um estado de animal, vivendo ao ar livre, comendo grama, sua mente despojada da razão e substituída pelos instintos de um animal. Os 7 tempos provavelmente se referiam a 7 anos, um período longo e definido de loucura imposta por Deus. E Daniel reiterou o propósito de tudo aquilo, a lição que o céu estava determinado a ensinar ao rei. Até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. O julgamento não era para destruir Nabucodonosor, mas para quebrá-lo. Era um ensinamento brutal, projetado para arrancar a erva daninha do orgulho de seu coração. Mas Daniel, o profeta da desgraça, também era um mensageiro da esperança. Ele apontou para o detalhe crucial que os outros sábios não poderiam ter entendido. E porquanto mandaram deixar o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. A sentença não é. O toco da árvore deixado na terra era uma promessa de restauração. A loucura não seria permanente. Seu reino, protegido por uma providência invisível, esperaria por ele. Mas a restauração estava condicionada ao arrependimento, ao reconhecimento da soberania de Deus. E assim, Daniel concluiu sua interpretação não apenas como um vidente, mas como um pregador, um conselheiro espiritual, ousando dar conselhos a um monarca absoluto. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, talvez se prolongue. O julgamento havia sido decretado, mas talvez, apenas talvez, através do arrependimento genuíno, demonstrado não por sacrifícios, mas por justiça social e compaixão,
a sentença pudesse ser adiada ou até mesmo evitada. Era um chamado à ação, uma oportunidade de ouro para o rei de ouro se humilhar antes que o céu o humilhasse. Nabucodonosor ouviu tudo. Ele ouviu a previsão de sua própria desumanização, a explicação para seu julgamento e o apelo ao arrependimento. E o que ele fez? Nada. O texto bíblico é silencioso sobre sua reação imediata, mas o que se seguiu fala mais alto do que qualquer palavra. Ele não executou Daniel por ser o portador de más notícias. Ele o dispensou. Mas ele também ignorou o conselho. Ele não instituiu reformas, não libertou os oprimidos, não demonstrou misericórdia. Ele continuou como antes, confiando em seu próprio poder, talvez acreditando que o sonho era apenas um aviso, uma possibilidade que sua própria grandeza poderia de alguma forma superar. Talvez ele tenha pensado que o Deus dos Hebreus, tendo mostrado seu poder na fornalha, ficaria satisfeito com o respeito que ele já lhe demonstrava. Ele não compreendeu que Deus não queria seu respeito, queria seu coração. Ele não queria sacrifícios, queria justiça. Ele não queria reconhecimento, queria rendição. E o céu esperou. Deus, em sua longa paciência, deu a Nabucodonosor tempo para se arrepender. 1 mês passou, depois 2, depois 6. A vida no palácio continuou em seu ritmo de luxo e poder. As estações mudaram. O sonho, que inicialmente o aterrorizara, começou a desaparecer de sua memória, tornando-se menos uma profecia iminente e mais uma lembrança desagradável. A tranquilidade de seu reino continuou, e essa mesma paz se tornou uma armadilha, reforçando sua sensação de segurança e autossuficiência. A ausência de um julgamento imediato foi interpretada por seu orgulho como um sinal de que o perigo havia passado, de que ele estava seguro. 12 meses se passaram, 1 ano inteiro desde o aviso. O conselho de Daniel estava agora completamente esquecido, enterrado sob uma nova camada de realizações e autoadulação. Nabucodonosor havia tido sua chance de se humilhar. Ele a desperdiçou. Agora, o tempo da misericórdia havia terminado e o tempo do julgamento havia chegado. O momento da queda não ocorreu em uma batalha, nem em meio a uma conspiração de seus inimigos. Ocorreu no auge de sua glória, no lugar que mais representava seu poder, e foi provocado por suas próprias palavras. Um dia, o rei estava passeando no terraço de seu palácio real na Babilônia. Era provavelmente um dia claro e ensolarado. De sua posição elevada, ele podia contemplar a totalidade de sua obra-prima. Ele via as muralhas maciças que se estendiam até o horizonte. Ele via o portão de Ishtar brilhando em seu azul profundo. Ele via o zigurate de Etemenanque perfurando as nuvens. Ele via os telhados dos templos, os mercados movimentados, os canais que cortavam a cidade como artérias de vida. Ele via os jardins suspensos, um paraíso verdejante que ele havia criado do nada. Ele respirou fundo o ar de sua cidade, a cidade que ele havia transformado na maravilha do mundo. E naquele momento de auto-observação, o orgulho que vinha crescendo em seu coração por tanto tempo finalmente transbordou. Ele não estava falando com ninguém em particular, exceto consigo mesmo e com o universo. Foi uma declaração solene, a crença de seu coração. Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha majestade? Cada frase dessa declaração é uma gota de veneno de orgulho. A grande Babilônia. Ele a reivindica como sua, que eu edifiquei. Ele atribui o crédito exclusivo a si mesmo, esquecendo-se dos milhares de trabalhadores e do próprio Deus que lhe deu a oportunidade. Com a força do meu poder, ele localiza a fonte de sua realização em si mesmo, em sua própria força. E para a glória da minha majestade, ele declara o propósito final de tudo, sua própria glorificação. Foi a articulação perfeita do orgulho. Ele havia se colocado no lugar de Deus. Ele havia se tornado o Criador, a fonte e o propósito de seu próprio mundo. Ele se fez um ídolo de si mesmo, mais real e mais perigoso do que qualquer estátua de ouro. E o céu, que havia esperado pacientemente por 12 meses, respondeu instantaneamente. A sentença não demorou. No momento em que as palavras arrogantes ainda pairavam no ar, mal tendo saído de sua boca, uma voz caiu do céu. Não foi um trovão, não foi um som ambíguo. Foi uma voz clara, articulada, a mesma voz do decreto do sonho, agora se tornando uma realidade terrível e imediata. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. A primeira consequência? A perda de sua autoridade. E de entre os homens te lançarão, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois. A segunda consequência, a perda de sua humanidade. E 7 tempos passarão sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. E a lição foi repetida uma última vez, como um martelo final. O efeito foi instantâneo. A Bíblia diz: na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Não houve tempo para reflexão, nem para medo, nem para súplica. Algo em sua mente se partiu.
A complexa e delicada estrutura da consciência humana, a razão, a linguagem, a identidade, a autoconsciência, foi desfeita. Foi como se um interruptor divino tivesse sido desligado. O coração de homem, a sede da razão e da emoção humana, foi-lhe tirado, e em seu lugar foi instalado o coração de animal, um conjunto de instintos básicos, fome, medo, sobrevivência. A transição deve ter sido aterrorizante para qualquer um que a testemunhou. O rei, em suas vestes reais, de pé no terraço de seu palácio, pode ter soltado um grito, mas não um grito humano. Um urro, um som gutural, animalesco. Seus olhos, que antes continham a inteligência de um estrategista e a autoridade de um imperador, teriam se tornado vazios, selvagens. A razão o abandonou. Ele teria arrancado suas roupas finas, sentindo-as como uma restrição intolerável. Ele fugiu. Não caminhou, não correu como um homem. Ele fugiu em pânico, em 4 patas, impulsionado por um terror primitivo que ele não conseguia entender. Ele escapou do palácio, dos guardas que estariam chocados demais para reagir, e correu para o único lugar onde seus novos instintos se sentiam em casa: o campo aberto. Os jardins reais, os parques, as terras além das muralhas da cidade. A grande Babilônia, o objeto de seu orgulho, tornou-se sua prisão, e ele fugiu dela para a liberdade da natureza selvagem. A notícia deve ter se espalhado pelo palácio, e depois pelo império, em sussurros chocados. O grande rei Nabucodonosor enlouquecera. O decreto celestial havia se tornado uma realidade devastadora. A árvore havia sido cortada, e assim começou a longa noite de sua alma, os 7 anos de sua desumanização. Ele vivia ao ar livre, sem abrigo, exposto ao calor escaldante do dia e ao frio cortante da noite. Seu corpo, antes cuidado com óleos e perfumes, ficou coberto de sujeira e feridas. A Bíblia descreve sua degeneração física com detalhes gráficos e humilhantes. Seu corpo era molhado do orvalho do céu. Ele dormia na grama úmida, como o gado, e como o gado, ele comia grama. O rei gourmet, que se deliciava com os melhores alimentos e vinhos de seu império, agora pastava, arrancando a vegetação do chão com os dentes. Seu cabelo, antes penteado e adornado, cresceu sem controle, tornando-se longo, emaranhado e áspero como as penas da águia. Suas unhas, antes tratadas por manicures, cresceram sem serem cortadas, curvando-se e engrossando até se parecerem com as garras das aves. Ele se tornou uma criatura, um espetáculo de miséria, uma figura que era ao mesmo tempo grotesca e triste. Ele era o homem-fera, o rei animal, uma lenda aterrorizante sussurrada pelas crianças da Babilônia. Durante esses 7 anos, quem governou o império? A Bíblia não diz, mas a promessa de que o toco da árvore permaneceria sugere que seu reino foi mantido intacto, talvez por um conselho de regentes ou pela própria rainha, esperando o dia em que o rei, se é que algum dia aconteceria, recuperasse a sanidade. Seu trono estava vazio, mas não foi roubado. Ele estava ausente, mas não foi substituído. Ele estava perdido para o mundo dos homens, vivendo em um purgatório na terra, uma longa e dolorosa lição sendo gravada em sua alma a cada nascer do sol, a cada noite fria, a cada bocado de grama amarga. Ele precisava ser completamente esvaziado de si mesmo, despido de cada vestígio de seu orgulho, antes que pudesse olhar para cima. Ele precisava tocar o fundo do poço da existência para finalmente encontrar o que estava no topo. E assim, os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses, e os meses nos longos e silenciosos 7 anos, enquanto o maior rei do mundo vivia a vida de uma besta, esperando o momento em que o céu finalmente determinaria que a lição havia sido aprendida. O tempo, para um homem que perdeu a razão, não corre como um rio. Ele se quebra em fragmentos desconectados, um instinto puro sem a linha de conexão da memória. Para Nabucodonosor, os 7 anos de sua degradação não foram uma sentença com prazo para acabar, mas uma eternidade vivida em um presente contínuo e animal. O grande rei, o arquiteto da Babilônia, agora vivia em um mundo reduzido aos seus elementos mais básicos: terra, céu, fome e medo. Seus dias eram governados pelo ciclo do sol, suas noites pela luz fria da lua e das estrelas que seus próprios astrólogos um dia tentaram decifrar. O palácio de sua mente, antes decorado com estratégias militares complexas e visões arquitetônicas grandiosas, estava agora em ruínas, habitado apenas por impulsos primitivos. Ele se movia pelos campos e bosques próximos à grande cidade que um dia chamou de sua, uma figura triste e irreconhecível. As pessoas que o viam de longe não reconheciam seu rei, viam uma criatura selvagem, um homem louco a ser evitado, uma lenda assustadora para contar às crianças. Sua percepção do mundo era a de um animal. Os sons da natureza, antes um fundo para seus pensamentos imperiais, eram agora sinais de perigo ou oportunidade. O barulho das folhas podia significar um predador ou uma pequena criatura para caçar.
O cheiro da chuva prometia o alívio do calor e o crescimento da erva que agora era seu alimento. Ele sentia o sol queimar sua pele, o vento emaranhar seu cabelo que crescia como as penas de uma ave de rapina, a terra fria e úmida sob seu corpo enquanto dormia. Sua linguagem não era mais o aramaico da corte, mas um conjunto de grunhidos e gemidos, a comunicação não verbal do mundo natural. A glória de sua majestade havia sido completamente apagada. Ele, que um dia se sentou em um trono para julgar os homens, agora era menos que o mais humilde de seus servos. Ele havia desejado ser como um deus, e como punição, foi feito menos que um homem. Esta existência animalesca era o remédio amargo, mas necessário, para a doença de sua alma. O orgulho é uma forma de loucura, uma percepção distorcida da realidade, onde o eu se torna o centro do universo. Para curar essa loucura, Deus o mergulhou em uma loucura literal. Para que ele pudesse recuperar a verdadeira perspectiva, ele primeiro precisava perder completamente a sua. Cada momento de sua vida bestial era uma lição de humildade. Quando sentia fome, ele aprendia sobre a dependência. Ele não podia ordenar que um banquete fosse preparado. Precisava procurar por sua comida, humilhando-se para comer a mesma grama que o gado. Quando sentia frio ou medo durante a noite, ele aprendia sobre a vulnerabilidade. Não havia guardas para protegê-lo, nem muralhas impenetráveis ao seu redor. Ele estava exposto, frágil, à mercê dos elementos e dos perigos da... Ele, que se via como a fonte de poder, agora não tinha poder algum, nem mesmo sobre seu próprio corpo ou mente. Ele estava sendo sistematicamente esvaziado de tudo o que um dia definira sua identidade. Seu poder, sua riqueza, sua inteligência, sua aparência, seu status. Tudo foi tirado, deixando apenas a essência crua de uma criatura dependente. Enquanto Nabucodonosor vivia sua vida de exílio interior, o Império Babilônico esperava. A promessa do toco com as raízes estava sendo cumprida. Seu trono, milagrosamente, permaneceu vago e seguro. Nenhum general ambicioso tentou um golpe de Estado, nenhum de seus filhos tentou tomar o poder. A estrutura de governo que ele havia construído era forte o suficiente. Ou talvez a mão da providência divina fosse forte o suficiente para manter o reino em um estado de espera. O império, como seu rei, estava esperando o fim dos 7 tempos, esperando que a lição celestial fosse totalmente absorvida. E então, após o longo período de escuridão ter seguido seu curso, o momento da graça chegou. Não veio com um som de trombeta ou uma visita de anjos. Aconteceu silenciosamente, no interior da mente arruinada do rei animal. O texto bíblico descreve este momento com uma simplicidade profunda e bela. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu. Este foi o ato que mudou tudo. Por 7 anos, seus olhos estiveram fixos no chão, na grama, na terra, no mundo da sobrevivência animal. Seu foco era horizontal, limitado ao que ele podia comer ou temer. Mas, finalmente, algo dentro dele o impulsionou a olhar para cima. Foi talvez um lampejo de memória, um eco distante de sua antiga identidade, ou simplesmente a ação soberana de Deus, restaurando a primeira semente da razão. Ao levantar os olhos ao céu, ele estava, consciente ou inconscientemente, reconhecendo uma realidade acima da sua. Ele estava olhando para além de si mesmo, para a fonte de poder e autoridade, e naquele instante a promessa se cumpriu. E voltou a mim o meu entendimento. Foi como o amanhecer após a noite mais longa. A névoa da loucura se dissipou e a luz da razão inundou sua mente. As memórias voltaram, não como fragmentos, mas como um todo coerente. Ele se lembrou de quem era, o rei. Ele se lembrou do palácio, do sonho, do aviso de Daniel. E o mais importante, ele se lembrou da razão de sua humilhação. A primeira coisa que ele fez com sua mente restaurada não foi amaldiçoar seu destino ou planejar vingança. Sua primeira ação foi de adoração. Ele, que havia caído por causa de seu orgulho, agora se levantava em humildade. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre. Suas primeiras palavras racionais foram uma declaração de fé, um hino de louvor que era o oposto direto de sua declaração arrogante no terraço do palácio. Ele reconheceu o governo eterno de Deus, cujo domínio é um domínio eterno e cujo reino é de geração em geração. Ele contrastou o poder eterno de Deus com a insignificância da humanidade, e todos os moradores da terra são considerados como nada. E ele confessou o poder irresistível de Deus, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa impedir a sua mão e lhe diga: que fazes? Foi uma conversão completa, uma reorientação total de sua visão de mundo. Ele finalmente entendeu a lição. O céu reina. No momento em que seu coração se alinhou com a verdade, sua restauração externa começou. No mesmo tempo voltou a mim o meu entendimento, ele relata. E para a glória do meu reino, voltou a mim a minha majestade e o meu esplendor. Sua aparência animalesca começou a reverter.
E, notavelmente, seus conselheiros e seus grandes, que haviam governado em sua ausência, não o rejeitaram como um louco curado. Eles o buscaram. Eles o receberam de volta. Eles o restauraram ao seu trono. Este foi, talvez, o milagre final. A aceitação de sua volta, a transição pacífica de volta ao poder, um testemunho de que a mão de Deus, que o havia humilhado, era a mesma mão que agora o exaltava. E sua glória, ele diz, foi ainda maior do que antes. Ele não era mais apenas um rei poderoso, era um rei sábio, um rei que havia sido quebrado e refeito, um rei cuja autoridade agora se baseava não em seu próprio poder, mas em sua submissão a um poder superior. A árvore que havia sido cortada brotou novamente de seu toco, mais forte e mais saudável do que antes. A história de Nabucodonosor, em sua totalidade, é uma das mais profundas e detalhadas narrativas de conversão na Bíblia. É uma jornada épica da arrogância à humildade, da loucura à sabedoria, da autoadoração à adoração a Deus. E ela nos deixa com lições espirituais que são tão relevantes hoje quanto eram há mais de 2500. A primeira e mais óbvia lição é sobre o perigo do orgulho. O orgulho é a raiz de todo pecado. É a voz sutil que sussurra em nossos corações que somos os autores de nosso próprio sucesso, os mestres de nosso próprio destino. Nabucodonosor tinha todas as razões do mundo, segundo os padrões humanos, para ser orgulhoso. Suas realizações eram objetivamente espetaculares, mas seu erro não foi realizar grandes coisas, foi atribuir a glória dessas coisas a si mesmo. Ele esqueceu que todo dom, toda habilidade, toda oportunidade, em última análise, vem de Deus. A história nos adverte que não importa quão alto subamos, quão bem-sucedidos nos tornemos, no momento em que dizemos: eu edifiquei com a força do meu poder e para a glória da minha majestade. Nos colocamos em um terreno perigoso. Como diz o provérbio bíblico, o orgulho vem antes da destruição e a arrogância antes da queda. A queda de Nabucodonosor foi literal e devastadora, um lembrete eterno dessa verdade. A segunda lição é sobre o controle absoluto de Deus. Este é o tema central do livro de Daniel e o ponto que o céu estava determinado a ensinar ao rei. Nabucodonosor acreditava que o mundo era governado pela força militar, pela estratégia política e pela ambição humana. Ele via a história como um produto das ações de grandes homens como ele. A revelação que ele recebeu, tanto através dos sonhos quanto de sua experiência, foi que há um poder por trás do palco da história. Deus é o verdadeiro rei. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Isso não significa que as escolhas humanas não importem, mas significa que, no final, a história está se movendo em direção a um fim que Deus determinou. Os impérios humanos, com toda a sua glória e poder, são temporários. Eles são atores em um drama muito maior. E todos, do rei mais poderoso ao camponês mais humilde, são responsáveis perante o diretor divino. Esta é uma mensagem profundamente humilhante para o poder humano, mas também profundamente esperançosa para aqueles que se sentem impotentes diante das forças da história. Ela nos assegura que, apesar do caos aparente, Deus está no controle. A terceira lição é sobre a natureza do arrependimento e da graça de Deus. A jornada de Nabucodonosor mostra que ninguém está além do alcance da redenção. Ele não era apenas um homem orgulhoso, ele era um tirano, um conquistador brutal responsável pela morte e pelo sofrimento de incontáveis milhares. No entanto, Deus não o destruiu. Em vez disso, ele o disciplinou. O julgamento que veio sobre Nabucodonosor, por mais severo que fosse, era para corrigir, não para punir. O propósito era levá-lo ao arrependimento. E a história mostra que o arrependimento verdadeiro não é apenas um reconhecimento do poder de Deus, como Nabucodonosor fez após o sonho e a fornalha. O verdadeiro arrependimento é uma mudança fundamental de coração, uma transferência de adoração de si mesmo para Deus. É o reconhecimento não apenas de que Deus é poderoso, mas de que Ele é justo, bom e digno de todo louvor. E quando Nabucodonosor finalmente chegou a esse ponto, a graça de Deus foi imediata e completa. Ele não apenas foi perdoado, foi restaurado e até mesmo ampliado em sua glória. Isso nos ensina que a disciplina de Deus, embora dolorosa, é sempre motivada pelo amor, que sua graça está sempre disponível para o coração verdadeiramente humilde e arrependido. Não importa o quão baixo tenhamos caído, se olharmos para o céu, a restauração é possível. Além dessas lições espirituais, a história de Nabucodonosor também carrega paralelos proféticos fascinantes. Sua arrogância e autoadoração são um modelo do espírito do anticristo descrito em outras partes da Bíblia. Assim como Nabucodonosor ergueu uma imagem e exigiu adoração sob pena de morte, a profecia bíblica fala de um futuro líder mundial que fará o mesmo em uma escala global.
A experiência de Nabucodonosor serve como um pequeno exemplo do julgamento de Deus sobre o orgulho humano no final dos tempos. Assim como o rei foi humilhado e forçado a reconhecer o governo de Deus, todos os reinos do mundo, no final, serão dominados pelo reino que não será jamais destruído, a pedra que esmaga a estátua e enche toda a terra. A história do rei da Babilônia não é apenas um relato histórico. É um sinal profético de que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A Babilônia, no livro do Apocalipse, torna-se um símbolo do sistema mundial rebelde e idólatra, e sua queda final ecoa a queda pessoal de seu maior rei. E quais são as aplicações práticas para nossas vidas hoje? Vivemos em uma cultura que, de muitas maneiras, idolatra o sucesso e a autorrealização. Somos constantemente bombardeados com mensagens que nos dizem para construir nossa própria marca, seguir nossos próprios sonhos e ser os capitães de nossa própria alma. A história de Nabucodonosor nos chama a uma perspectiva radicalmente diferente. Ela nos convida a examinar nossos próprios corações em busca do orgulho sutil que nos leva a atribuir o crédito por nossos sucessos a nós mesmos. Você se orgulha de sua carreira, de sua inteligência, de sua família, de suas realizações? Essas coisas são boas, mas a quem você dá a glória? A história nos encoraja a cultivar a humildade, a reconhecer nossa dependência de Deus para cada respiração, cada batida do coração, cada sucesso. Ela nos lembra que a verdadeira força não é encontrada na autossuficiência, mas na dependência de Deus. Ela também nos desafia em como vemos a autoridade e o poder. Em um mundo cheio de líderes políticos e figuras de influência, é fácil ficar desanimado ou cínico. A história de Nabucodonosor nos lembra que, embora devamos nos envolver no mundo e buscar a justiça, nossa esperança final não está em nenhum sistema ou líder humano. Deus está no trono. Ele pode usar líderes pagãos para seus propósitos, ele pode humilhar os tiranos e ele pode exaltar os humildes. Isso nos dá uma perspectiva eterna que nos liberta tanto da idolatria de líderes, que admiramos, quanto do desespero por causa daqueles que tememos. Nossa lealdade final pertence ao reino que não pode ser abalado. Finalmente, a história de Nabucodonosor é um evangelho em miniatura. Mostra um homem no auge da rebelião e do orgulho, completamente perdido em seu pecado. Mostra o julgamento de Deus, que é justo e terrível. Mas, crucialmente, mostra um caminho de volta através da humilhação e do arrependimento. E termina com a graça restauradora de Deus. É um espelho para a nossa própria jornada. Todos nós, em nosso estado natural, somos como Nabucodonosor em seu terraço, declarando nossa independência de Deus. E todos nós precisamos de um momento de olhar para o céu, um momento de reconhecimento de que não somos o centro do universo, um momento de rendição ao governo e à graça de Deus, que nos é oferecida através de Jesus Cristo. A história do grande rei da Babilônia termina não com um relato de suas batalhas ou de seus edifícios, mas com seu próprio testemunho, uma carta circular enviada a todo o seu império, proclamando a grandeza do Deus que... Suas palavras finais no capítulo são o resumo perfeito de sua jornada, e a lição final para todos nós. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. O homem que começou exigindo adoração, terminou sua história como um adorador. E nessa transformação reside a mensagem mais poderosa de todas. Não há coração tão orgulhoso que a graça de Deus não possa humilhar. E não há vida tão quebrada que a graça de Deus não possa restaurar.